Abra sua Bíblia no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Quero fazer menção também do pastor Sérgio. Ele também fez o contato para que pudéssemos estar aqui, mas tenho muitos amigos pastores desse campo e fica aqui meu abraço a cada um deles. Salmo de número 24. Os que encontraram, por favor, digam amém. Na tradução que utilizo está escrito assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a fundou sobre os mares e a estabeleceu sobre as inundações. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem ficará no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas, um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. E aqui tem uma palavra, selá, que é um interlúdio, uma pausa entre as estrofes da canção. Levantai as vossas cabeças, ó portões, e levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai as vossas cabeças, ó portões, também levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E novamente uma pausa. Amém? Queridos, o livro de Salmos é uma compilação de poemas e canções que revelam o mais sublime do relacionamento entre Deus e o ser humano. A igreja primitiva, a do primeiro século, estava numa tentativa de se desintoxicar da religião judaica. Então estavam reavaliando o Antigo Testamento, mas perceberam que não havia como abrir mão do livro dos Salmos, porque havia profundidade em cada verso. Mesmo debaixo de perseguição severa, quando estavam escondidos em cavernas, em catacumbas, eles acionavam este livro e ofereciam canções ao eterno Deus. E Deus saía do trono e os encontrava em qualquer lugar. Deve ser por isso que o apóstolo orienta: quando vocês se reunirem, alguns tragam salmos, porque eles reconheciam que havia profundidade em cada verso, em cada canção. O livro de Salmos, sem dúvida nenhuma, é o mais acessado. É o maior da Bíblia Sagrada, são 150 salmos, e ele é de alguma forma autoexplicativo. E é por isso que no início da fé nós nos recorremos a esse livro, porque ele é encantador. Lendo de forma superficial, nós já somos levados para uma outra dimensão. Mas se analisarmos o contexto no qual cada salmo foi composto, nós seríamos levados para outro lugar. Entenderíamos o coração do compositor e reconheceríamos de fato que Deus é poderoso em todo o tempo. Você deve ter um salmo predileto. A maioria de nós é apaixonado pelo Salmo 23. Alguns têm o Salmo 91 como uma espécie de amuleto, e mesmo não professando fé, consegue colocar a Bíblia aberta em uma estante, porque entendem que ele pode eliminar todos os maus espíritos. O Salmo de número 139, para mim, é o mais encantador. Mas, sem dúvida, os Salmos de Davi, sem diminuir os demais, porque todos são inspirações bíblicas, carregam algo muito poderoso. O Salmo de número 24 é o Salmo de Davi. Foi ele que contribuiu com o maior número de composições. Dos 150 salmos, Davi compôs cerca de 73. Seus maestros compuseram mais cerca de 30. Então vejam, de 150, cerca de 100 salmos foram compostos durante o reinado de Davi. Significa que algo extremamente poderoso aconteceu nesse período. E é por isso que nós iremos viajar para lá, para entendermos o que aconteceu naquele momento, para que tantos salmos fossem compostos e o coração de muita gente fosse atingido. Dessa vez, nós nos debruçaremos diante do Salmo de número 24. Esse salmo tem um viés profético. A maioria dos pregadores fazem menção dele, declarando acerca da chegada de Cristo no céu, logo após a sua ressurreição. Quando então, glorificado, vitorioso, ele chega no céu e a pergunta dos anjos que estão ali é: quem é este Rei da Glória? E o grito ensurdecedor faz com que portas sejam abertas e o Cristo se dirija para o trono ao lado direito do eterno Pai. E a resposta é: quem está chegando, Ele é poderoso na batalha, Ele é o Senhor dos exércitos, este é o Rei da Glória. De fato, Davi compôs inúmeras músicas que são messiânicas, proféticas, mas eu quero analisar em primeiro plano a literalidade desta canção e entender o contexto no qual ela foi composta. Então precisamos ir para o exato momento em que Davi se assenta no trono. É um jovem
que está se acomodando no trono, está recebendo coroa em sua cabeça, vestes reais e anel de selar. Quando ele se acomoda naquele lugar, ele está percebendo que uma promessa que foi realizada há 14 anos atrás está se cumprindo. O seu sonho está se tornando realidade. Qualquer um entenderia que esse é o final da trajetória. Qualquer um reconheceria que o trono tem um fim em si mesmo. Isto é, se a promessa foi cumprida, não há mais nada que se fazer a não ser desfrutar dos benefícios que o trono me oferece. Mas Davi tem uma característica: ele é incansável. Diga para quem está do seu lado dessa forma: você deve ser incansável. Perceba, Davi é incansável, porque ao se assentar no trono e perceber que a promessa então se cumpriu, podendo desfrutar do trono, ele declara: eu tenho certeza que Deus não me posicionou nesse lugar de destaque apenas para desfrutar, para descansar. Ao contrário disso, o trono não tem um fim em si mesmo. Ele é apenas o meio pelo qual Deus me usará para resgatar algo que Ele está desejando. Oh, aleluia! Eu quero dizer que o eterno Deus tem prometido a você, desde a sua infância, inúmeras situações, e Ele está trabalhando no tempo para proporcionar situações a fim de te levar em um lugar de destaque. Ele o fará. Se prepare, porque Deus está reposicionando lugares, trocando lideranças, mudando tronos, e Ele vai colocar pessoas que estavam embaixo em cima. Deus está declarando: eu estou reposicionando e colocarei os filhos da luz no lugar dos filhos das trevas. E se prepare, porque eu colocarei você em um lugar de destaque, mas quando você chegar lá e perceber que a minha promessa foi cumprida, eu não quero que você descanse e apenas desfrute. Ao desfrutar dos benefícios do trono, eu quero que você entenda o que eu quero fazer através da sua vida. Portanto, se prepare, porque Deus vai colocar você para liderar empresa. Deus vai colocar você para assinar maiores contratos, e você pode sair da pequena empresa, da pequena loja, para se tornar relevante na sua cidade, no seu estado. Se prepare, jovem, porque você não é apenas um aluno que frequenta uma faculdade. Você é um embaixador do reino dos céus que está plantado naquele lugar, e Deus vai escolher você para glorificar o nome dele através da sua vida. Por isso, fique atento. Deus usará esse lugar em que Ele te colocará para você resgatar algo que está perdido. Quantos entendem isso? Dê glória ao Senhor. Deus não se encantou com Davi por culpa de sua habilidade, da sua capacidade em gerenciar, em gerir, na sua gestão. Embora até hoje a bandeira de Israel tenha em sua estampa a estrela de Davi, fazendo menção a esse reinado de excelência, a grande verdade é que Deus não se apaixonou por ele quando ele se assenta no trono. Deus, na verdade, se encantou por esse jovem quando ele respeitou o seu pequeno começo. Vejam, Davi era desprezado até mesmo pela sua família. Davi carregava algo tão poderoso dentro de si, mas nem a sua família reconhecia. O seu pai entendeu que ele não deveria ser financiado para ingressar no treinamento para se tornar um soldado. E então o seu pai tenta recolocar em alguma posição, mas percebe que esse garoto não tem condições alguma sequer de cuidar das ovelhas que têm valor monetário. Então o posiciona para gerenciar ovelhas que não têm valor. São ovelhas malhadas, são poucas ovelhas, nem deles são do seu pai. Mas ele sai todo dia de manhã, podendo se vitimizar, podendo declarar que, infelizmente, ele não é tratado como seus irmãos. Davi poderia se sentir péssimo, a depressão poderia ter assumido o seu coração e ele poderia querer fugir dessa casa, mas ao contrário disso, Davi entende princípios bíblicos. Ele vê na figura do seu pai a representação do próprio Deus. E se ele entende que Deus é um Deus de amor, não importa o processo no qual ele está me fazendo passar, tudo tem a ver com o amor. Deus não é um ser que distribui doses homeopáticas de amor quando lhe é interessante. Deus é amor. Se Ele é amor, até na tragédia há amor. Se Ele é amor, não importa o processo pelo qual você está passando. Ao invés de se vitimizar, reclamar, o eterno Espírito de Cristo está dizendo: saia com um sorriso no rosto, porque Deus está te preparando para um momento maior e melhor. Quantos entendem isso? Dê glória ao Senhor. Portanto, não se vitimize, não reclame apenas, mas entenda que Deus está no controle da sua vida. Quando você aceitou a Jesus, você entregou toda a sua vida a Ele, tudo que você tem. Logo agora você não é mais seu.
Se você não é mais seu e é de Deus, tudo que Ele fizer na sua vida, se é dele a sua vida, ou pode ser ruim ou bom, é Ele que está no controle de todas as coisas. Tem gente que declara: Rafael, Deus pode estar no tudo que é bom, mas não naquilo que é ruim. Ora, e se eu disser que até na tragédia Deus está revelando o seu amor? Rafael, eu não consigo concordar. Você pode até não concordar, mas até na tragédia é amor. E eu explico através da cruz. É um pai pegando o único filho e cravando pregos em suas mãos, colocando-lhe uma coroa de espinho, porque não foram os religiosos, nem os soldados que mataram o Cristo, foram o próprio pai. Isaías 53:10, todavia o Senhor agradou moer o seu filho, fazendo-o enfermar. Ninguém tinha autoridade para colocar pregos nas mãos daquele que fez os céus e a terra, e mediu as águas dos oceanos na palma da mão, e não deixou nenhuma gota escorrer por entre os dedos. Ninguém tinha autoridade de atravessar os pés com o espinho daquele que olhou para as ondas do mar e declarou: até aqui e não mais adiante. E até hoje o mar, violento, ouve a voz de Deus ecoando na eternidade, determinando o seu retorno. Ninguém tinha autoridade para isso. Ninguém tinha e ninguém tem. Uramaio, série. Então ninguém consegue controlar o Cristo. É o próprio Pai que está cravando o seu único filho na cruz do Calvário, porque Deus sempre foi um ser bem resolvido, mas sempre teve um dilema. Ele é justiça, precisava me matar. Ele é amor, quer me salvar. Ele é justiça, precisava te matar. É amor, quer te salvar. Mas é o Cristo, seu único filho, que entende o tamanho do amor do eterno Deus por nós, que declara: eu resolvo esse impasse. O Senhor pode me matar, satisfazendo a sua justiça, batendo a Ele, me mate, e ao me ressuscitar, faça com que Ele viva de novo. Está resolvido? Está! O Senhor satisfaz a justiça, mas também salva. Este é o eterno Deus. Por isso eu quero cravar no seu coração uma verdade: tudo sempre está no controle de Deus. Então, ao invés de você se decepcionar com alguma notícia que você tem recebido esses dias, se prepare para olhar para além das nuvens e trocar lamento por canção. Abacuque olhava para a terra e via violência, destruição. Ele reclamou a Deus dizendo: o Senhor não está enxergando o que está acontecendo? Já estão me dizendo onde está o seu Deus. Então Deus se apresenta com braços cruzados, sorriso no rosto, e declara: está tudo no meu controle. E se você quiser sobreviver, vai na entrada da cidade e se torne um agente profético e grite a qualquer pessoa: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A garantia que temos é que teremos vida, e vida em abundância. Abacuque então olha para o céu e ele troca lamento por canção. No capítulo 3 ele declara: eu sei o que está acontecendo. O Senhor saiu do trono, o santo do monte Parã. Raios brilhantes saem de sua mão, ali está o esconderijo do seu poder, e quando ele caminha, a peste vai adiante. O que as epidemias revelam? Revelam que Deus saiu do trono para cumprir mais uma de suas profecias. E todas as vezes que Deus descola o pé do trono para ir em direção do cumprimento de mais uma de suas profecias, tudo aqui embaixo se movimenta, tudo sai do lugar. E é por isso que Abacuque declara: porque está andando no andar de cima, o andar de baixo está tendo barulho. Agora eu estou vendo os montes se fumegando, as águas estão abrindo, dá para ver o fundo do mar, as coisas saíram do lugar. Mas apesar de sair do lugar, eu tenho uma confiança. Já não olho mais para a terra, estou vendo o Senhor andando. O andar eterno é seu. Então, mesmo que a economia seja abalada no mundo, todavia eu me alegrarei, porque eu sei que tudo está no teu controle. Oh, aleluia. Estou sentindo o carinho de Deus por esta igreja essa noite. Por isso, ao invés de se vitimizar, se levante bem cedo, com um sorriso no rosto, e entenda que Deus está nesse processo. Ele está com suas poucas ovelhas, e Ele administra com excelência. Davi tem uma característica: se é para Deus, não pode ser de qualquer forma. Por isso, será realizado com excelência. Perceba, ele carrega uma vocação dentro de si, que ninguém sabe, seus pais desconhecem, mas o mundo espiritual entende quem ele é. Escute, você não pode menosprezar o que Deus instalou em você. Há uma semente em você, que se o Espírito Santo ativar, se prepare, porque ninguém consegue mais te parar, principalmente o mundo espiritual. Não importa se você está na plataforma cantando,
Se você tem o microfone na mão, ou é o último irmão desta igreja, que está sentado lá atrás, todos nós carregamos uma semente de Deus dentro de nós. O problema é que a gente não entende o que carrega, mas Jesus sabe o quão poderoso é o que está instalado em você. Quando aquela mãe coloca aquela trouxinha amarrada talvez num pano de prato com 5 pães e 2 peixes na mão daquele garoto, ela nunca imaginaria que aquele menino seria o responsável para alimentar 20.000 pessoas. Uramaia série. Você saiu de casa hoje sem saber o que carrega, mas o eterno Deus está dizendo: eu sei o poder que existe em suas mãos, e se você entregar a mim, se prepare, porque eu posso te usar para mudar a realidade da cidade de Piracicaba. Por isso há algo instalado em você. Quando Jesus fala de fé, Ele não fala de outra coisa senão de uma semente. Você precisa ter fé como uma semente. Está escrito como, não do tamanho. O tamanho é relevante, mas está escrito como, porque Ele está dizendo, você precisa imitar a fé da semente. Porque aquela semente é a menor das sementes, do tamanho da cabeça de um alfinete. Sua primeira natureza revela incapacidade. Sua primeira natureza revela fraqueza. No sopro da boca de um homem, ela se desvanece no ar, mas ela carrega dentro de si um código genético. Aleluia! E ninguém precisa dizer para ela o que ela vai se transformar. Ela só precisa que alguém ative, que alguém plante ela em algum lugar. Quando ela é plantada, ela entende, eu preciso ativar o meu código genético, e ela abre mão da sua primeira natureza, ela morre, ela joga fora da sua primeira natureza, ela ativa uma natureza que está presa dentro dela. Agora, ela não é mais do tamanho da cabeça de um alfinete, ela começa a romper com qualquer situação, e ela vai chegar à altura de um homem adulto assentado em um cavalo, e ela sabe qual é o propósito, não é só se tornar grande, é servir. Ela estende os seus galhos, ninho para pássaros, sombra para homens, e alimento para qualquer pessoa que passar por ela. Sabe o que Deus está dizendo? Se você entender para que nasceu, se prepare, porque eu estou plantando os meus filhos da nação brasileira. Eu estou ativando o que está dentro de você, e se prepare, porque a igreja vai se levantar para servir este país. Nós já servimos, mas se prepare para haver uma explosão de serviços. Não vai estar terceirizado só a plataforma. Deus está dizendo, eu estou colocando em suas mãos autoridade, poder, responsabilidade para mudar a realidade desta nação. O que você carrega é poderoso. O que você carrega é poderoso. Escute, se você não é mais seu, qualquer viagem, pode ser até para a praia, é uma viagem digna de encontrar alguém no caminho e mudar a história dele. Deus está dizendo, eu não quero cercear a sua diversão. Se divirta, porque eu tenho prazer na sua alegria. Mas, fique atento, porque agora você é meu. Aleluia. E toda viagem pode ser uma oportunidade para salvar alguém. Por isso que eu declaro, é importante estar na igreja, porque aqui é o quartel-general, onde Deus dá as instruções para podermos fazer tudo o que Ele quer do lado de fora. Mas entenda uma realidade, prender a nossa fé apenas ao ambiente religioso é um perigo, porque você pode se tornar um ativista, trabalhar aqui, mas não se preocupar com absolutamente nada do lado de fora. Você pode ser um sacerdote, um levita bem reconhecido aqui dentro, mas ignorar as pessoas do lado de fora. Deus está declarando, o que você carrega é mais poderoso do que apenas frequentar uma religião. Deus está trabalhando em você já faz algum tempo, e isto é notável na cidade de Piracicaba, é notável. Sabe o que Deus está declarando? Eu quero que você, em qualquer lugar e a qualquer instante, entenda que tudo que eu dei para você serve para salvar alguém. Aquele bom samaritano, quando sente vontade de viajar, não é apenas a vontade de descansar, não é apenas uma viagem de negócio, é alguém que sentiu de Deus. Deus preparou uma viagem para ele, e ele coloca na sua bagagem tudo que precisa, vinho, azeite, atadura, ele tem uma boa cavalgadura e ainda leva dinheiro. Ele acredita que a sua viagem será em paz, tranquila, sossegada, mas ele está preparado para qualquer momento. Quando ele passa diante de um homem, na verdade ele entende, Deus me colocou em rota de colisão com alguém que está meio morto. Eu não sei o nome dele, nem de onde veio, mas eu sei que o que eu tenho em mim pode mudar a história dele, o que eu carrego pode transformar a história dele. Então eu paro sem saber o que ele pode me oferecer, porque eu não faço querendo nada em troca, eu faço porque revelo Jesus Cristo de Nazaré na minha vida. Pode adorar a Deus.
Tem gente que prega um evangelho de miserabilidade, de pobreza, um evangelho onde a gente não pode conquistar nada, e na verdade, Deus está procurando bolsos para entregar a pessoas missionárias, que têm uma consciência missional, tudo que precisa para mudar a história de qualquer pessoa. Se o Brasil está pobre, eu tenho que dizer, nós teremos a riqueza suficiente para mudar a história de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, deixa eu correr. Davi então entende, eu não preciso me vitimizar, eu posso entender que eu estou em um processo e Deus está me preparando. Entre a pastagem das ovelhas, no intervalo que lhe sobra, há uma vocação dentro dele. Ele é um adorador por excelência. Por isso, ao invés de ele ficar apenas passando o tempo, ele resolve declarar a Deus, entregar a Deus toda a sua vocação, para que ele nasceu. Ele não nasceu para ser um rei apenas, ele nasceu para ser um adorador. Mas ele não tem nenhum instrumento. O seu pai não reconhece que ele tem essa capacidade, essa vocação. Ele não tem o Yamaha da melhor qualidade. Ele não tem uma Gretsch para tocar a bateria. Ele não tem nenhum instrumento de qualidade. Ele poderia apenas dizer, quando eu conquistar, então eu começo. Mas o livro do profeta Amós vai dizer que Davi era construtor de instrumentos. Sabe o que ele faz? Ele vai até uma árvore, quebra um galho, tensiona o galho e percebe, isso aqui dá um instrumento. Ele pega um fio de corda, emenda de uma parte a outra do galho, e ele percebe que ao esticar aquele fio de corda, uma nota musical de qualidade emana do instrumento rudimentar. Quando ele dedilha, ele percebe que Deus está no quintal. Ora vai a sé. Porque em tempos de crise Deus visita quintais. Eu vou dizer de novo, em tempos de crise Deus visita quintais. Eu quero que você entenda isso. Deus não é alguém que fica assentado no trono com cara de bravo o dia inteiro, no lugar distante, querendo te bater, procurando um erro. Deus é alguém que é capaz de descer no trono e procurar o que Ele precisa para mudar a história do mundo inteiro. Está escrito, Deus saiu pela terra, procurou um justo, não encontrou nenhum sequer. Ele procurou alguém que estivesse tapando a brecha. Ele procurou verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Em tempos de crise Deus sai à procura. E eu quero gritar, estamos em crise no mundo, há uma guerra espiritual em nossa nação. Essa polarização política revela só o que está acontecendo no mundo espiritual. Paulo declara que as coisas visíveis revelam as invisíveis. Então não fique olhando apenas para a disputa na terra, há uma guerra espiritual travada no céu. Mas eu quero declarar, Deus desceu do trono e está aqui hoje. Este é um quintal que Deus veio visitar para entender o que você vai fazer com o seu pequeno começo. Não é hora mais de reclamar. Esta geração é marcada pela caixa de perguntas. Não há problema nenhum em ter dúvidas e procurar respostas, mas essa geração se acostumou em perguntar. Só quer pergunta para satisfazer as suas necessidades e carências. Deus está dizendo, eu troquei a estação, chega de perguntas, eu quero alguém para ser resposta. 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 Sabe o que Deus está me dizendo? Eu estou mudando a configuração da mentalidade do meu povo, da minha igreja. Eles não irão mais procurar lugares apenas pelo seu conforto e pela capacidade dos seus pregadores, mas procurarão lugares aonde a sua vocação vai servir. Nós não iremos mais nos posicionar para dizer, está faltando músico, nós vamos declarar, o meu filho pode ser o próximo músico. Nós não diremos mais, está faltando pregadores, nós diremos, eu posso cursar a teologia para ser o próximo pregador da minha igreja. Deus está declarando, eu quero resposta. Adore, adore. Eu sei que alguns querem adorar, adore. Se o seu trabalho pode não ser o melhor, mas se você não é mais seu e foi Deus que te colocou lá, não importa se é o pior departamento da empresa, nem o escritório menor, Deus está dizendo, respeite o seu pequeno começo. Aleluia. Não declare mais está sujo, pegue a vassoura e limpe. É hora de ser resposta. E Deus está atrás de alguém que é capaz de sentir a necessidade de adorar a Deus, quebrar o galho, fazer o instrumento e mudar a realidade do lugar. Escute, nós estamos sedentos por olhares. Isto é um perigo. Se você oferecer a sua vocação só aqui dentro, isto é importante, mas pode ser que não haja validade de céu. Por quê? Porque quando você prende a pregação, enquanto eu pregador, apenas no púlpito das grandes igrejas, eu estou declarando que o que eu faço por uma oferta, por um elogio.
Mas se esta pregação alcança, ou qualquer pessoa que atravessa a minha vida, logo tem validade de céu, porque eu não dependo dos olhos humanos para fazer a minha vocação fluir. Se você só canta quando recebe uma oportunidade do grupo de louvor, você pode correr o risco de não ter validade o que você está fazendo. Porque Deus está declarando: eu quero que você valorize o teu secreto, e eu quero que a sua vocação flua quando os olhos humanos não estão te enxergando. Tem muita gente que vai chegar no céu dizendo: eu fiz um montão de coisa para o Senhor, e Jesus vai dizer: quem é você? Eu não sei quem você é e nem de onde você veio, porque tudo que você fez e já ganhou o seu galardão na terra. Não fez para mim, fez em meu nome e não para mim. Deus está declarando: eu quero pessoas que em qualquer lugar revelem quem eu sou, revelem quem eu sou. Davi é apenas um garoto desprezado, com um pedaço de madeira e um fio de corda. Deus visita o quintal, e quando Deus olha para o mundo espiritual, Satanás e os seus demônios tiveram que trocar de endereço, fizeram mudança, porque eles reconhecem que a autoridade naquele garoto assentado na pedra. Deus está dizendo: bota para correr aqueles demônios que estão tentando infligir a sua família. Comece a adorar a Deus na sua casa e se prepare para ver Satanás mudando de lugar. Aleluia. Olha para cá. Davi, ele reconhece: eu posso fazer com o que tenho, e ele se torna útil para Deus, porque Deus entende o seguinte: se esse garoto é capaz de valorizar um pedaço de madeira e um fio de corda, e movimentar o mundo espiritual, fazendo Satanás trocar de endereço, o que ele poderá fazer se eu habilitá-lo e entregar em suas mãos todos os instrumentos da casa de Israel? Aleluia. E se eu lhe der todos os cantores, e se eu lhe permitir mudar todo o sistema litúrgico de adoração dos levitas, sem ele ser um levita? Aleluia. E se eu entregar 100 canções, 73 mais 30 dos seus maestros para ele fazer olha isso aqui que eu vou dizer. É normal a escritura se transformar em canção, mas a canção se transformar em escritura? Aleluia. É só alguém que encanta o coração de Deus. Davi está percebendo Deus no quintal, e Deus está dizendo: eu irei habilitá-lo, e no tempo proposto eu irei entregar tudo o que eu acredito que ele vai respeitar. Mas Davi, ele é alguém que prometeu a Deus colocar a sua vida à morte, por aquilo que Deus entregou em sua mão, à morte. Ele não está dizendo: eu trabalharei até ser confortável, deixou de ser confortável, eu abro mão. Não, ele percebe que um animal selvagem, faminto, atravessa os limites e está em direção de uma de suas ovelhas. Perceba, aquela ovelha não tem valor monetário, se fosse tragada, talvez seu pai nem se importaria. Mas não tem a ver com o que o seu pai dá de valor à ovelha, tem a ver com o que ele entende o quanto vale aquela ovelha. Não é um valor monetário, é um valor emocional, tem a ver com o seu propósito. Então não importa se é pequeno, eu entregarei a minha vida para fazer. Em um tempo onde tudo é plástico, nós queremos que aquilo que fazemos tenha resultado. Então postamos uma foto, um versículo, uma pregação, e queremos que tenha milhares de visualizações. Isso é importante, porque ali é um campo missionário, mas ao mesmo tempo, aleluia, entregue com todo o coração e alma aquilo que Deus colocou em sua vida, nem que seja para uma pessoa só. Uma pessoa só, porque tem a ver com propósito. Davi reconhece: é meu propósito, é minha vocação, é aquilo que Deus entregou em minhas mãos. Deus vê aquele garoto indo em rota de colisão com o animal selvagem. Pela lógica, ele será assassinado, devorado e destruído. Mas Deus entende, ele é útil. Quando Deus entende que alguém é útil, ele não vai deixar essa pessoa morrer fácil, porque essa pessoa se transformou em resposta. Existem aqueles que Deus leva para ele, porque a terra nem é digno de tê-los. Temos vários desses aí, aleluia. Você deve conhecer inúmeras pessoas que você declara: Deus levou porque a terra não é digna de tê-los. Mas tem outros que Deus não vai deixar partir, porque se transformou em resposta para tudo. Quer que eu prove biblicamente? Perceba isso. João é o mais jovem dos apóstolos, 24 anos de idade. Em 1950, no Brasil, a expectativa de vida era de em torno de 35 anos de idade. As pessoas morriam cedo, e a alta taxa de mortalidade infantil também levava a esse número. No tempo da igreja do primeiro século, o Império Romano matava a fio da espada e na cruz. A expectativa de vida estava descendo cada vez mais, e os nossos irmãos morriam na juventude. Mas João se tornou resposta para Jesus. E não é resposta para aquilo que ele acha que é confortável, é resposta para tudo. Quer ver?
Jesus está na cruz pingando sangue, seus rins já paralisaram, os seus discípulos deveriam estar ali, não tem ninguém, só João está. Sabe por que João está? Porque ele sabe que Jesus vai entregar alguma coisa para ele fazer. Ele precisa atender qualquer pergunta e necessidade do Cristo. Ele está ali olhando para cima, atento ao Cristo. O Cristo já não tem nem força para falar. Quando o Cristo olha para baixo, olha como o Cristo é poderoso, olha como ele gosta de família. Ele declara assim: eu estou partindo, eu estou entregando o meu espírito, mas antes de ir, eu preciso transferir a minha primogenitura. Alguém precisa cuidar daquela que cuidou de mim até agora. Ora, olha, eu não posso partir sem deixar essa casa amparada. Quem deveria estar ali é Tiago, o irmão de idade mais aproximada, mas ele tinha vergonha do Cristo, deve ter levantado as suas mãos e dito: crucifica Jesus e solta Barrabás. Quando Cristo olha para baixo, não vê Tiago, mas vê João. Cristo declara: eu tenho uma necessidade, eu preciso que você se torne agora filho desta mulher que está ao seu lado. Imagine ele olhando para o céu e declarando: tudo que pedires, eu faço. Jesus diz: então, agora Maria, esse é seu filho. João, essa é sua mãe. João vai morrer de velhice aos 94 anos de idade, quando a expectativa de vida era de 25 a 30 anos de idade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando eu encontro alguém para ser resposta, eu preservo ele na terra, porque esse é o único que eu confio para fechar o livro, para eu revelar o Apocalipse, o futuro da igreja. Jesus está dizendo: se você for resposta para os seus pais, se prepare para viver muito na terra. Se for resposta para mim também, eu não deixarei você ir embora. Quantos entendem isso? Dê glória ao Senhor. Perceba, estou concluindo. Quando Davi entra em rota de colisão com o animal, Deus sabe que é um garoto franzino que não serve nem para estar diante de um treinamento para soldado. Então Deus invade Davi, lhe dá uma força descomunal. Ele não domina o animal, não afugenta o animal, apenas ele segura o animal e o rasga pelo meio com suas mãos. Eu imagino que quando Deus sai de dentro de Davi, Davi olha para as mãos e declara: não fui eu, é ele está aqui. Já que ele está aqui, eu posso entrar em rota de colisão com quantos animais forem, ele estará comigo para sempre. Escute, a confiança da igreja, que não importa o que virá pela frente, o Senhor continua conosco. Deus continua nos dando toda a autoridade possível para vencer qualquer embate que seja. Então olhe para cá. Davi se torna o querido de Deus, segundo o coração do Eterno. E ele agora está assentando no trono depois de 14 anos. Coroa na cabeça, vestes reais e anel de selar. Eu gostaria de convidar para concluir o grupo de louvor, se possível, pastor, para a gente caminhar para esse final. Quando Davi se acomoda no trono, ele declara: eu não posso parar por aqui, não é o final da trajetória. O trono não tem um fim em si mesmo. Na verdade, ele é o meio pelo qual Deus me usará para resgatar algo que está perdido. Ele entende que Deus quer de volta a arca do concerto, uma caixa de madeira revestida de ouro, onde em sua tampa tem 2 querubins, suas asas se encontram. Davi reconhece que Deus escolheu como padrão acomodar a sua glória, a sua Shekinah na tampa daquela mobília. Aquela mobília, no meio do povo hebreu, durante a jornada no Egito, fez com que eles conquistassem inúmeras vitórias. Abriu o Jordão, aquele objeto, aquela mobília, fazia com que Deus descesse e se manifestasse em sua tampa. Mas, já faz mais de 2 décadas que ela está como uma cristaleira antiga, cheia de poeira, na casa de um homem chamado Abinadab. Não há mais atividade, ela deixou de funcionar. Não a respeitam mais. Se nós fizermos a conta, 20 anos na casa de Abinadab, Saul, o último rei, não a desejou. Eli e Ofni e Finéias não foram responsáveis com ela ao ponto de levarem-na para um combate, e ela foi sequestrada e 100.000 soldados foram abatidos naquele dia. Eles não tiveram vontade de fazer esta arca ser ativada. Portanto, são mais de 30 anos. 30 anos fala de uma geração. Isso aqui é muito sério. Meu tecla, qual é o seu nome? Pedro. Vem comigo, Pedro. Olhe para mim. 30 anos fala de uma geração.
significa que o imaginário coletivo de toda uma geração está prejudicado, porque a arca e os feitos de Deus se transformaram em uma lenda. É uma história dos meus pais. No passado ela funcionou, trouxe vitórias, mas agora se tornou uma espécie de cristaleira antiga, que apenas guardamos para ter memórias. Ela não funciona, por isso não a queremos. Saul não a desejou. Davi poderia se eximir da responsabilidade dizendo: as gerações passadas não a desejaram, portanto eu também não a desejarei. Mas Davi, ele entende uma coisa, que você enquanto igreja precisa entender urgente. Davi declara: não importa se as gerações passadas não se preocuparam em trazer a arca, não é porque eles não a desejaram que eu não a desejarei, pelo contrário, eu reconheço que tudo que Deus liberou é verdade absoluta. Escute, Davi está dizendo: se foi Deus que disse, é verdade. E se as gerações passadas não a desejaram, eu sei que aquilo é real. E ela não é uma lenda, ela é uma história, e ela é verdade, ela é um fato. E ela está jogada como um móvel antigo, estorvando a casa de Abinadab. Mas eu sei que ela na verdade será a presença de Deus entrando na nação, para mudar toda a história de um país inteiro. Eu sei que você deve carregar histórias de insucesso. Foi lido aqui, maldições que haviam atingido uma pessoa, durante períodos, mas ela declarou: eu acredito que isso pode ser transformado. Escute, é possível que o álcool, as drogas, o vício, o divórcio, a depressão, o suicídio tenha atravessado a sua família até hoje. Não se vitimize mais. Deus está dizendo: eu escolhi você para que nesse tempo você declare a tudo que veio caminhando nas gerações, e você declare: até aqui, daqui para frente não mais, daqui para frente não mais, daqui para frente não mais. Escute, olha que você precisa entender quem é Deus. Deus não é o ser que está fazendo hoje para hoje. Deus é geracional. Pastor Toninho, pastora Lourdes, vocês sabem muito bem disso. Deus é geracional. Escute, pode ter um adolescente, aquela criança que está chupando chupeta ali no colo daquela mamãe. Olhe para mim, quando Deus olha para ela, Deus não vê apenas ela no colo de uma mãe, precisando de ajuda. Deus já está no futuro dele, enxergando ele, olhando no espelho e vendo o primeiro fio de cabelo branco. Deus já está vendo as rugas no rosto dele. Só que tem uma coisa: como ele é geracional, ele está fazendo hoje para mudar a realidade de gente que ainda nem nasceu. Escute, tem cultos que não são comuns, e esta campanha não é comum. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou trazendo gente aqui para mudar a história de pessoas que ainda nem nasceram. Moisés sobe na montanha e sabe o que ele grita? Hoje a decisão é importante. Se vocês obedecerem os mandamentos, Deus promete que vai abençoar até 1000 gerações. 1000 gerações é para sempre. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou dando a oportunidade de hoje você mudar a história de gerações para frente. Você acha que eu estou pregando hoje aqui porque o pastor Sérgio me indicou para o pastor Toninho? Não, eu estou pregando aqui porque o meu avô, em 1950, em Bandeirantes, norte do Paraná, com mãos calejadas e 10 filhos no meio da roça, ouviu um pregador que não tinha dente na boca e nem sabia ler, mas havia sido impactado pelo evangelho de Jesus. No meio de uma roça ele declarou: Gersi, você quer a aliança que Jesus conquistou na cruz do Calvário? Ele disse: eu quero. E de lá para cá, esta aliança vem caminhando de geração em geração, e ela vai para frente, ela vai, porque Deus é geracional. É por isso que eu declaro: não deixe uma criança fora da igreja. O mesmo Deus que atinge o pregador aqui em cima é capaz de visitá-la na sala das crianças. Eu já dormi muitas vezes em colchão mofado debaixo de banco de madeira. Eu não entendia nada do que estava pregando, mas o Espírito Santo me abraçava e dizia: eu espero você crescer, porque eu sou um Deus paciente. Quando o reino norte veio e Jeroboão instalou um sincretismo religioso, ele enviou um profeta de Judá que disse assim: Deus vai acabar com essa patifaria, vai nascer uma criança, o nome dele é Josias. Sabe quanto tempo demoraria para isso acontecer? 430 anos.
Deus está dizendo, pastor Toninho, o que eu estou fazendo hoje aqui, não é para hoje, começa hoje, mas está viajando gerações para frente. Uramandarai, a série escute, Deus está dizendo, eu encontrei em vocês um espaço, para construir uma ponte geracional. Eu começo hoje, mas eu estou me conectando com gente que ainda nem nasceu. Eu preciso dizer, nós não enxergamos, mas no meio da pandemia, foi o momento de maior salvação de desviados. Porque o pastor não conseguia entrar na UTI. A mãe havia dado um tchau, pensando que o filho iria voltar. Mas o médico dizia, não pode entrar ninguém aqui, porque o contágio é altíssimo. Mas o Deus eterno, que tem um perdão que excede todo entendimento, entrava na UTI, e nem era por causa daquela pessoa, porque ele desonrou o pai, desonrou a mãe, e também desonrou a Deus. Mas o Deus perdoador, o mesmo que estava na cruz do Calvário e pediu água quando os rins pararam, meu pastor, ele olha para baixo e pede água. Os soldados romanos molham a esponja que limpava a latrina em vinagre e jogam para Cristo. Cristo declara, Pai, perdoa-lhes. Esse é o perdão do seu Deus. Então não desista do seu filho, não desista da sua casa, não desista de ninguém. Eu tenho certeza que na UTI, quando alguém orava pedindo mais um gole de oxigênio, Deus entrou lá e declarou, sua avó, seu pai, sua mãe me mandou aqui. Uma oração que eles fizeram há muito tempo atrás, te entregando no altar. Eu sou fiel e eu vim buscar. Queres? E eu tenho certeza, alguém orando, dizendo, Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Meu Jesus, estou sentindo o carinho de Deus aqui. Para terminar, a mídia pode colocar o Salmo 24 aqui, o verso 1. Continue adorando a Deus, há um clima de adoração aqui. Aleluia. Minha querida, que tem um trabalho incrível, Deus está usando Davi para transformar o imaginário coletivo. 30 anos, uma geração inteira, e o imaginário coletivo prejudicado, porque aquilo que Deus fazia não faz mais. A arca é apenas uma lenda, mas Davi entende, se está disponível, eu quero. Ele entende que se trazer a arca traz a providência diária. Se trazer a arca, ele traz o cuidado de Deus para a nação. Mas ele está diante de uma geração que entende que a arca não pode fazer nada, e Deus é um ser que ficou no passado. O último episódio da arca foi derrota e morte, e isso ficou preso no imaginário coletivo dessa geração. Davi então declara, eu preciso, antes de trazer a arca, transformar o imaginário coletivo. Porque se eu trazer a arca diante de uma geração que não entende o poder dela, pastora Lourdes, eu posso perdê-la, e dessa vez para sempre. Então antes de trazê-la, maestros, cheguem aqui. Asaf, Emã, Gedutum, Kenanias. Nós vamos começar a produzir salmos. A gente não vai complicar, a gente vai simplificar. A música tem um teor de eternidade. A pregação que eu ministro pode ser esquecida na próxima quarta, mas a música que a sua mãe cantava antes de dormir, está no teu coração até hoje. Aquela canção que marcou o teu casamento, quando é assoviada por alguém, mexe com o seu coração. Aquele hino que marcou a sua conversão, quando alguém canta, pode todo mundo estar em silêncio, você grita chorando desesperadamente. Porque a música tem um teor de eternidade. Davi está dizendo, eu não vou mudar só a mentalidade dessa geração, eu vou mudar a mentalidade de gerações que ainda virão pela frente. No Salmo 78, Asaf declara, eu não esconderei dos filhos e dos filhos dos filhos os feitos do Senhor. Ele abriu o mar vermelho. Davi começa uma produção literária sem precedentes, e ele vai buscar a arca. Se coloque de pé, por gentileza. Isso é lindo demais. Meu batera, Davi tem música para tudo. Tem música para tudo. A primeira busca foi frustrada, não há tempo para a gente abordá-la agora. Eu vou falar da segunda vez que deu certo. Ele olha para o exército, para os maestros, está todo mundo com roupa. Davi, ele arranca a roupa de rei, pede uma roupa de cantor, porque ele está dizendo, eu não sou mais o rei, nós iremos buscar o verdadeiro rei. Aleluia. Eu quero ser como um de vocês. Quando ele
busca a arca, ele declara, a cada 6 passos, no 7º a gente para e se arrepende. Então ele está dizendo, na primeira vez deu errado, mas na segunda a gente vai ser radical. Eu dou 6 passos, no 7º eu paro, olho para Deus e declaro, já pequei, o Senhor me perdoa? Se Ele me perdoar, mais 6 passos, mais 6 passos, mais 6 passos, até que eu estarei de frente de Deus, de frente do portão. Deus não está trazendo a arca apenas, Deus está desconstruindo o rei Davi para voltar o menino do pasto. De frente do portão da fortaleza, o portão está fechado, milhares de pessoas do lado de dentro, pessoas nos beirais, nas esquinas, uma multidão de gente que agora tem fome e sede pela presença. Fome e sede pela presença. Estão ali porque acreditam em um líder que está dizendo, nós precisamos da presença. Quando Davi então, batera, eu imagino, sabe aquelas viradas tribais? Sabe? Eu imagino Davi dizendo para um batera que está com os tambores, está tudo pronto aí? Então faz aquela virada. Está pronto aí? Os instrumentos de corda estão prontos? Está pronto, Kenanias? Está pronto? Os cantores já estão prontos? Tem uma geração do lado de dentro da fortaleza esperando a carta. Tem uma geração do lado de dentro. E agora chegou a hora de cantar. Ei, vocês que estão aí esperando a arca entrar, eu sei que a porta está fechada, mas eu quero falar quem vem. Quem vem é dono da terra e de tudo que nela habita. Uou! Quem vem fundou a terra sobre os mares e as correntes a estabeleceu. Eu sei que vocês estão com medo e estão perguntando, quem subirá ao monte do Senhor? Quem ficará no seu santo lugar? Eu tenho a resposta, porque a gente vai mudar de postura. Quem é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus a sua salvação. Segura. Eu batera, aquela geração estava debaixo de uma sentença. Quando a arca foi roubada, Kenanias, uma mulher estava gestante, deu à luz a um filho e colocou o nome do seu filho de Cabô. Foi-se a glória de Israel. Ela não está dando nome ao seu filho, ela está sentenciando uma geração. Sabe o que ela está dizendo? Daqui para frente ninguém mais terá oportunidade de se relacionar com a glória. Davi está dizendo, eu anulo a sentença e eu consagro esta geração. Esta é a geração daqueles que buscam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Olha para mim, Deus de Jacó, volte um pouquinho. Deus de Jacó, ele poderia ter dito Deus de Abraão, mas essa geração não tem a fé de Abraão. Deus de Isaac, mas essa geração não tem a obediência de Isaac. A gente se parece mais com Jacó, e o Senhor teve misericórdia com ele. Ele errou, mas nunca deixou de te buscar. Nós invocamos o Deus de Jacó, porque a gente promete que vai te buscar sem cessar. E coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.